Boa noite a todos vocês que sempre acompanham aqui pela página do Garotinho, as lives que ele faz. Às vezes eu faço junto com ele, mas são poucas vezes. E eu gostaria que você que vai nos acompanhar agora por essa live pudesse estar compartilhando na sua página, no seu Facebook, com seus amigos, nos seus grupos, porque eu quero hoje falar com você sobre duas coisas. Tem muitas para falar, mas hoje eu quero falar sobre duas coisas. A primeira, eu quero falar em relação a ontem, ao resultado que nós tivemos do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre 3 processos que chegaram lá. Inclusive, um dos processos eu já tinha ganhado em primeira instância e o Ministério Público foi recorrendo. E eu quero esclarecer para vocês todos, de todo mundo que acompanha a live aqui na página do Garotinho, quero esclarecer principalmente para você de Campos, que acompanhou o nosso governo, que você vai entender bem do que nós estamos falando. Ontem teve esse julgamento no TSE, onde, na minha opinião e na opinião da minha defesa, do meu advogado, ela foi de uma forma ilegal, porque juntou 3 assuntos em um só. Está na decisão da Justiça Eleitoral que os assuntos eram muito fracos, muito sem substância, para poder serem julgados separadamente. Então juntaram tudo como se fosse uma coisa só. E eu quero explicar cada uma delas. Claro que tem recurso. Nós vamos até o Supremo Tribunal. Mas me torna inelegível o TSE por conta de um teste que nós estávamos fazendo em Campos na época em que eu estava modernizando a cidade, na época que eu estava fazendo o paisagismo da cidade, que eu estava embelezando a cidade e estava precisando de alguns reparos, os postes dos semáforos, dos sinais de trânsito. Então, o técnico do IMTT comprou uma tinta chamada Roxo Paixão. Esta tinta ela foi testada em mais ou menos 12, 15 postes de 58 mil postes que tem na cidade. A imprensa de Campos apelidou as cores de rosáceo e a Justiça de Campos acatou isso e foi um dos motivos deles tentarem me tornar inelegível, porque nós estávamos testando uma tinta que tem o nome Roxo Paixão. Inclusive o técnico do IMTT à época, ele deu um depoimento judicial dizendo que foi ele que escolheu a cor, que foi ele que foi comprar, que foi ele deu o número da cor, ele deu qual era a marca desta cor, o nome da cor, e ainda assim caiu sobre a prefeita como se fosse eu que tivesse escolhido a cor. Mas independente disso, é um absurdo. Agora, que isso é uma coisa de 2012, se eu não me engano, vim uma inegibilidade até ano que vem, por conta de cor de poste. O outro assunto que foi tratado lá, que eles fizeram tudo junto, né? Eu fiz um concurso e foi no ano eleitoral. Acontece que no ano eleitoral tem uma data pré-estabelecida por lei. Daquela data em diante não pode ter concurso, aquela data em diante não pode fechar contrato, daquela data em diante não se pode mais nada em ano eleitoral. Eu fiz o concurso antes da data prevista em lei, mas o juiz entendeu que era próximo à data. Se é próximo à data ou até a data, quem manda é a lei, não pode ser o juiz. O juiz não pode estar acima da lei. E o que aconteceu com este
projeto que nós fizemos de contratação de pessoal foi justamente antes da data que a lei permitia. Então eu não entendo por que eu fiquei inelegível se eu tenho a lei do meu lado, e é o que nós vamos recorrer até o Supremo, porque, como eu falei, o TSE, ele julgou 3 coisas em conjunto. Então já falei aqui da pintura do semáforo, eu falei do concurso que nós fizemos em 2012, e o outro caso que eu quero também destacar aqui é que eu até ganhei e recorreram. Em 2012, o meu secretário de comunicação, ele colocou uma matéria, eu não me recordo aqui agora qual foi a matéria, que ele colocou no site da prefeitura. Todas as prefeituras, todos os governos têm site. Só que teve 1 ou 2 jornais que eles copiaram a matéria e botaram no jornal. E alegaram que, por ter sido copiado por jornal, por ter dado divulgação, que não fomos nós, eu não posso impedir, se está no site da prefeitura, que é uma coisa transparente e aberta para todo mundo ler, eu não posso impedir que um jornal queira reproduzir ou não a matéria que estava no site. A outra condenação de ingenibilidade é justamente a matéria que estava no site da prefeitura. Ou seja, cor de poste, um concurso que eu fiz dentro do prazo previsto por lei para qualquer governo do Brasil, a lei é a mesma, para mim não foi, e de um site da prefeitura que tinha uma matéria. Foram essas 3 coisas que fizeram com que o TSE me tornasse inelegível, ainda com recurso, por conta dessas 3 coisas. Agora tem uma outra coisa, normalmente, quando empata 3-3, como foi o caso, porque eu perdi isso lá por 4-3, quando normalmente empata, é pró-réu, ou seja, o 4º voto para desempatar, ele vai proteger o réu, no caso aqui. E não foi isso que aconteceu. Aliás, não tem sido assim que tem acontecido com a minha família, comigo, nem com o garotinho. Em outras ocasiões, também no desempate, foi para condenação e não para absolvição, como manda a lei. A lei diz isso. Então, foram esses 3 motivos. Você vê que não tem desvio, não é roubo, não é mansão no exterior, não tem contas no exterior, não tem nada. É um site da prefeitura e um concurso que eu fiz em 2012 dentro da lei, do que a lei prevê para ano eleitoral. Então o relator disse lá que os fatos isolados, eles eram fracos para tornar alguém inelegível, resolveram então juntar os 3 que também para mim são fracos para tornar alguém inelegível. Com todo o respeito que eu tenho ao TSE, mas quem conhece de lei, quem conhece de direito e mesmo leigo, saber que de 2012 e a inegibilidade está valendo a partir de 2012. Então os 8 anos termina já agora ano que vem. E de coisas que, sinceramente, né? Então toda vez que fazem alguma coisa contra nós, é isso aí. Aliás, com todo respeito à instituição, mas existe um grupo muito grande em Campos, do Ministério Público e do Judiciário, que parece que vive para cavar coisas contra mim, o garotinho e a minha família. Parece que vive falando assim num tom de ódio, como se fosse alguma coisa pessoal. A minha percepção das entrevistas que dão, que eu acompanho, quando a situação não é pessoal, é pública, é administrativa ou é eleitoral, mas não é esse sentimento que eu tenho. Mas eu deixo uma pergunta para você que está agora nos acompanhando, em especial aí em Campos, porque tudo brota contra a nossa família em Campos.
é com o MP de Campos, é juiz de Campos, tudo é aí. A minha pergunta é: o Ministério Público não está vendo a roubalheira na saúde do atual governo? Será que não tem olhos para isso? Ninguém denunciou nada da saúde no Ministério Público, porque contra nós, até notícia anônima ou matéria de jornal servia como pauta para abrir processo contra nós. Abria inquérito, que virava processo, até por nota de jornal, mesmo que não fosse verdade. Agora, será que ninguém denunciou ao MP de Campos a roubalheira que está acontecendo neste governo que está aí? Porque o MP não está tomando, pelo menos eu não vi até agora, nenhuma ação contra essa prefeitura que está aí, contra esse prefeito. Será que o MP não está vendo o caos que está acontecendo nos hospitais? Será que o MP não está vendo o caos do transporte alternativo, do transporte de um modo geral em Campos? Campos não tem mais ônibus para as pessoas irem e virem nos lugares, principalmente no interior. Será que não está vendo o caos de lixo derramado e lixo hospitalar que contamina as pessoas? E não vem com essa história de venda do futuro, igual o prefeito aí fez na campanha eleitoral, porque eu já ganhei isso na justiça. Esse discurso é velho e é mentiroso, que eu não fiz venda de futuro nenhum. E a imprensa alimentou isso junto com o atual prefeito, antes, na campanha, como se fosse uma verdade. Tanto que é que eu ganhei na justiça. O que tem em Campos é a venda do passado. Sabe o que é a venda do passado? Aliás, eu queria entender qual foi a mágica feita pelo prefeito, porque tudo que está na dívida ativa da prefeitura, você não pode abrir mão deste recurso, porque são de empresas ou pessoas que devem dinheiro à prefeitura e já foi para dívida ativa, ou seja, tem que pagar. Mas ele é muito bonzinho. E para o hospital, que ele fez comício dentro do hospital, que desde a campanha do MP não vê isso, do atual prefeito, ele fez um comício dentro do hospital Dr. Beda, e ele abriu mão de mais de 60 milhões que o IMNE, que é a organização desse hospital, junto com a Lília Neves, né, um grupo, ele devia à prefeitura. Eu não sei que mágica que o prefeito fez, porque ele vai ter que responder por isso, porque ele não podia abrir mão desse dinheiro. Com esse dinheiro, por exemplo, ele teria pago todos os RPAs que ele não pagou agora. E não venha me dizer que eu saí da prefeitura devendo RPA, não, como o grupo dele faz, porque o RPA sempre recebeu no dia 5 do mês seguinte. Então, dia 5 de janeiro é que o RPA teria que receber, e eu deixei dinheiro em caixa para que pagasse os RPAs. Então, eu fico assim olhando como que existe em Campos um desejo enorme de nos destruir, porque eu não vejo essa mesma celeridade em relação ao governo que está aí. Eu não vejo isso. Aliás, está ficando feio para a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, principalmente agora com essa última prisão nossa, que vários juristas se levantaram no país, várias pessoas mostrando que não tinha nenhum fundamento para que acontecesse o que aconteceu de novo com a gente. Está ficando feio. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro está ficando desacreditada a nível nacional. Está ficando desacreditada. E mais, existe um certo desconforto na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque o garotinho, quando denunciou a gangue dos guardanapos, o garotinho, quando denunciou o Sérgio Cabral, o Pisciani, o Pezão, o Paulo Melo, vários empresários, o Rei Arthur, que está fora do país, ele também denunciou gente do judiciário, inclusive o promotor-chefe da época, que estava aqui no Ministério Público, ele foi preso. Parece que está em casa respondendo de casa, mas ele foi preso.
Ele foi um dos que o garotinho apontou que estava na corrupção. Tem outros. Tem gente de todas as esferas, mas é gente muito grande. Tem gente que está lá pautado no CNJ para responder pela Lava Jato, mas não anda. E tudo que nós denunciamos aqui no estado não andou, e o garotinho denunciou isso. Ele disse que tudo só andou quando chegou no Ministério Público Federal. Então tem um desconforto aqui no estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público, da Justiça. Aliás, essa última prisão minha e do garotinho, nós estivemos no Ministério Público com o promotor, Dr. Gussen, que é o atual procurador lá, o chefe, junto com o nosso advogado, junto com Clarice e Vladimir. Nós avisamos que isso ia acontecer. Sabe por que nós avisamos? Porque um amigo nosso estava na Assembleia Legislativa quando ouviu um deputado falando com outro que isso ia acontecer. E nós fomos lá e avisamos. Mas ninguém faz nada. A gente recorre a quem? Se nós fomos lá e avisamos. E já estamos ouvindo que estão aprontando de novo. Estão aprontando agora aqui no MP, porque com todo mundo que o garotinho entrou na justiça, que é do judiciário, corre em segredo de justiça. Aí a gente não pode saber de nada, o povo não sabe de nada, porque é segredo de justiça. Mas quando é contra nós, é tudo muito rápido. As pessoas querem taxar a gente de coisas que nós não somos. Querem taxar a gente de coisas que nós não fizemos. Ou será que esse tempo todo já não teria encontrado alguma coisa nossa? Entraram na minha casa de novo. Encontraram o quê? Entraram aqui de novo. Toda vez que entram, o que encontraram? Nada. Eles não se conformam com isso, mas não vão encontrar. Encontraram dessa turma toda que o garotinho denunciou, porque o garotinho denunciou com provas. Agora eu estou ouvindo de novo um zum na mesma alerge, na Assembleia Legislativa, do mesmo deputado. Aliás, muito estranho. Muito estranho. O juiz que foi para Campos agora é um juiz que era de Miracema. Era lá, de Miracema. Eu não me lembro e nem me recordo de juiz dar prêmio ou oferecer títulos para alguém. E tem um deputado que é de Campos que recebeu uma homenagem das mãos desse juiz de Miracema. Este que foi para Campos, que chegou fresquinho em Campos agora, já com essa sentença contra nós. E foi justamente dentro da alerge que nós ouvimos que isso ia acontecer. Eu estou delirando ou alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que dá para todo mundo compreender o que eu estou falando, né? E de novo, agora eu acho que para dizer que não vem de Campos, a gente está ouvindo aqui no Ministério Público do Estado do Rio. Nós vamos aguardar, mas nós já estamos avisando com antecedência. Porque nós fomos lá no promotor Dr. Gussen e avisamos que isso ia acontecer. Fomos eu, o garotinho, o nosso advogado, Clarissa e Vladimir. Nós fomos lá. Se a gente vai e avisa e ninguém pode fazer nada por nós, como é que fica? O que é a justiça hoje? É para fazer injustiça? Os que estão aí como autoridades, que deveriam estar dando exemplo, eles nos perseguem? Porque o que estão fazendo com a gente é uma grande perseguição. Aliás, você vê que a perseguição é tanta, em conluio, principalmente com as organizações Globo. Talvez você no interior não saiba quem é o Índio da Costa. Mas o Índio da Costa, ele foi deputado federal, ele foi secretário do Cabral, ele foi secretário do Eduardo Paes, que foi prefeito aqui no Rio de Janeiro, ele foi secretário do César Maia, que foi prefeito aqui no Rio, ele foi secretário do Crivella e ele foi preso. Hoje que eu vi uma notinha no Extra dizendo que ele foi transferido para Bangu. Você por um acaso viu a imprensa na porta da casa dele? Você viu a imprensa na porta do presídio fazendo acompanhamento da transferência dele, da prisão dele? Quem é Índio da Costa para Globo?
Por que a Globo não mostra e não fala que Índio da Costa está preso? Eu não estou aqui dizendo se ele está preso injusto ou injustamente, porque pouco se sabe, porque não se fala. O que a gente sabe é que ele tinha alguma coisa com os Correios, mas eu não sei. Agora, eu questiono, cadê a imprensa que vivia atrás da gente, vive atrás da gente, qualquer notinha, noticia, e de Índio da Costa, silêncio. O que Índio da Costa tem da Globo que nós não sabemos, para a Globo não se posicionar? É uma pergunta que não pode calar. Então, meus amigos, eu estou muito à vontade para falar tudo isso que eu estou falando. Eu governei a cidade com seriedade, eu governei a cidade com amor, eu fiz casa com amor para o povo, eu fiz escola, eu fiz creche, eu fiz saneamento, eu fiz urbanização, eu fiz a cidade da criança, eu fiz o CEPOP, nós reformamos o Trianon, que nunca tinha recebido uma reforma desde que o garotinho fez o Trianon. Nós fizemos muita coisa por Campos e querem incriminar a gente por um governo que nós fizemos, que nem no meu último ano, com toda a crise do petróleo, que todo mundo sabe que teve, por todas as dificuldades, eu não atrasei o salário dos funcionários, eu não deixei de dar aumento para os funcionários, eu governei a cidade, eu não deixei essa bagunça. Problema todo mundo tem, mas essa bagunça que está em Campos, o caos que transformou a nossa cidade, e a justiça não vê, o Ministério Público de Campos não vê, a justiça dá ouvidos a pessoas que trocam de depoimento várias vezes, onde o próprio ministro Fux disse que pessoa que troca de depoimento assim não tem fé pública. É assim o judiciário de Campos? É assim que chega até aqui o Rio de Janeiro? Esses são os questionamentos que eu queria falar hoje com você. Agradecer a você que está acompanhando a nossa live. Desculpa pelo desabafo, mas chega a ficar incompreensível tudo que estão fazendo contra nós, porque isso deixou de ser jurídico. Isto é uma perseguição política e não é propaganda, não é campanha com antecedência. Mas como a minha filha se colocou como candidata a prefeita no Rio e Vladimir se colocou como candidata a prefeita em Campos, e nós temos adversários que, inclusive, um já recebeu homenagem pela mão do juiz que nos condenou. Condenou não, mandou prender porque não tem condenação. E a gente está com recurso. A campanha vai ser muito acirrada. Me parece que toda vez que um filho meu levanta a voz para falar que poderá ser um possível candidato, eles mandam nos prender. Isso está ficando feio para a justiça. Tem muita gente acordando. A perseguição é tanta que já tem muita gente acordando e vendo o tamanho da perseguição. Eu me tornar inelegível, não estou ainda neste caso aqui, porque tem recurso, por uma cor de poste, por um concurso que eu fiz em 2012 dentro do prazo eleitoral, e poste, o concurso, e qual foi o outro que eu falei? Até esqueci, é tanta coisa que eu até esqueci aqui, mas enfim, das 3 situações do site, da matéria que foi para o site da prefeitura e que os jornais, 2 jornais copiaram, ou um jornal copiou, é brincadeira. Isso é um absurdo. Obrigada, boa noite a vocês e quem sabe até uma próxima live. Beijo.